Então estamos aqui mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast Direito Líquido Incerto. Agradecendo o pessoal que está ouvindo aí, nossas audiências cada vez maiores. O pessoal pode acompanhar lá no @DLI Podcast. Acompanha lá o nosso andamento, as postagens durante a gravação, né, Sérgio? Isso aí. Então já antecipando aqui, já adiantando, Sérgio, vocês já ouviram aí. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Alisson Capelari também aqui comigo. Boa tarde a todos. E hoje o nosso convidado de hoje aqui, professor Gustavo Osner, doutor em Direito na Federal do Paraná, e vem falar um pouco aqui com a gente sobre a relação de processo civil e economia. Professor, muito obrigado pela presença. O que a gente pode dizer, qual é a relação que a gente vai fazer do processo civil com a economia? Obrigado, agradeço o convite e acho que de fato é uma oportunidade legal poder falar sobre essa relação entre processo e economia, porque é um tema que muitas vezes não é pensado, é um tema que muitas vezes não é debatido e eu acredito que é capaz talvez de oferecer algumas respostas para parte dos problemas que hoje a gente vivencia no nosso poder judiciário e na nossa estrutura processual. Quer dizer, o diálogo entre processo e economia, logicamente, não vai ser resposta para tudo, mas pode sim servir como um passo para a gente tentar criar um sistema processual mais ótimo e para a gente tentar dar uma resposta mais adequada para o jurisdicionado do que aquela que hoje vem sendo oferecida. Para explicar esse diálogo, para explicar essa relação, eu acho interessante marcar que vem sendo crescente ao longo dos últimos anos a tentativa de relacionar de maneira mais clara o direito e a economia. Não necessariamente fazendo uma análise econômica do direito, mas sim percebendo que o instrumental da economia pode contribuir para uma aplicação mais objetiva e muitas vezes mais eficiente, eficaz e efetiva da esfera jurídica. No processo civil, esse movimento parece um pouco mais recente, especialmente no Brasil, mas vem encontrando alguns marcos bibliográficos interessantes. A gente pode falar do professor Rafael Abreu, que vem pesquisando sobre o tema, do professor Eric Navarro, que vem pesquisando a respeito do tema. E quando a gente se debruça sobre esse problema, a gente nota que, a rigor, o processo, o litígio, ele é marcado por uma série de escolhas, que são escolhas essencialmente econômicas, na sua estrutura, na sua composição e na tomada de decisão. E a maneira como a gente vai ou não orientar e a maneira como a gente vai ou não conduzir, admitir, facultar essas escolhas vai impactar lá na frente na quantidade de processos hoje em trâmite no Poder Judiciário, vai impactar lá na frente na nossa capacidade estrutural do Poder Judiciário de dar conta da litigiosidade que é levada a ele. Eu acredito que o primeiro pilar em que isso pode ser entendido parte da própria constatação de que a escolha do sujeito a respeito do porquê litigar, quer dizer, quando ele se depara com um problema e ele acaba optando pelo ingresso em juízo, já essa primeira opção é uma opção que tem um fundo econômico, no seguinte sentido: ele só vai ingressar em juízo caso ele vislumbre que essa opção é capaz de ampliar os benefícios e é capaz de exceder os custos que a eventual medida judicial, e aqui custos em sentido amplo, poderiam gerar para ele. Às vezes a gente tem uma primeira pegadinha do nosso sistema, porque essa escolha, por mais que pudesse soar como escolha pessoal, dentro da nossa lógica jurídica, que é uma lógica em grande medida profissionalizada, em grande medida pautada por uma representação profissional obrigatória, deixa de ser pessoalizada, deixa de ser pautada no próprio autor da medida e passa a ser pautada também na figura de um representante técnico, de um advogado. E aqui eu acho que a gente tem um primeiro liame que tem que ser entendido a partir da relação entre processo e economia. A percepção de que o advogado acaba atuando como um agente, como um sujeito que age em juízo em nome de um principal, no caso da verdadeira parte, mas que não necessariamente vai ter interesses totalmente coordenados com o da parte, e não necessariamente por má fé do advogado. Eu não me refiro a isso, mas simplesmente por uma eventual assimetria de informação, uma eventual dissonância ligada a algum aspecto, que faz com que já nessa primeira escolha
ligada ao porquê litigar, haja uma necessidade de coordenação de interesses e crie-se um vínculo de agência que pode e deve ser monitorado durante toda a relação. Agora, a par dessa primeira escolha e de maneira a ela ligada, eu acho que entre todas as possibilidades de diálogo do processo da economia, entre todas as linhas em que essa relação poderia vir a ser explorada, há uma que me parece bastante óbvia e que deve ser debatida de maneira relativamente urgente na nossa estrutura processual. E ela diz respeito à aplicabilidade quase que ilimitada, à aplicabilidade desprovida de escassez que a gente pretende conferir às garantias processuais. Quer dizer, o próprio professor Éric Navarro pontua que a gente vivencia hoje uma tragédia do processo, de maneira análoga à tragédia dos comuns, e eu acredito que, na verdade, isso tem fundo empírico na nossa realidade, porque a gente procurou conferir tanto acesso à justiça hoje na sociedade brasileira. A gente procurou dilatar tanto as portas dos tribunais, e veja, isso não era um movimento equivocado, isso era um movimento de tentativa de democratização do judiciário, isso era um movimento de tentativa de efetivação de tutela dos direitos, mas em algum sentido o tiro saiu pela culatra. E saiu pela culatra porque hoje o acesso à justiça é facultado de uma maneira quase pródiga, que faz com que ele acabe sendo negado precisamente àquele sujeito que mais precisaria dele. Que faz com que naquela circunstância em que talvez eu precisasse de uma tutela de urgência, de uma decisão séria, o acúmulo estrutural do Poder Judiciário o impeça de me dar essa proteção. O que eu quero dizer com isso? Eu falei, alguns minutos atrás, que a decisão por ingressar e não em juízo, quer dizer que essa tomada de escolha a respeito do ingresso no âmbito jurisdicional, ela vai ser especialmente pautada, vai ser especialmente influenciada por um cotejo entre os benefícios que eu posso vir a alcançar e os eventuais custos que o ingresso em juízo pode me impor. Basicamente aqui uma conta na qual, se eu vislumbrar que eu posso maximizar meu proveito, é mais provável, é mais razoável que eu leve minha pretensão à apreciação jurisdicional. Agora, se eu observar a realidade dos juizados especiais cíveis no Brasil, eu vou perceber que se criou ali, querendo ou não, uma escolha na qual o custo, muitas vezes, é extremamente reduzido, se não zero. De tal modo que você viabiliza uma demanda, você viabiliza uma pretensão judicial, na qual o autor pode ganhar, pode não ganhar, mas não vai perder. E no momento em que você faz isso, e no momento em que você não pensa seriamente em travas com uma aplicação efetiva da litigância de má-fé, você fomenta um uso do judiciário, que eu repito, prejudica exatamente quem mais precisaria do poder judiciário. E esse mesmo raciocínio poderia ser transposto também para um uso despropositado, desproporcional da assistência judiciária gratuita. E mesmo de uma maneira geral, se a gente parar para pensar, o nosso poder judiciário muitas vezes estimula o litígio, estimula o processo exatamente para, a partir disso, teoricamente, maximizar garantias processuais. E a partir disso, então, concluindo essa breve exposição, que eu considero que existe uma necessidade de que a gente objetive essa noção de acesso à justiça, que a gente confira um viés mais cético e mais panproporcional, essa é uma expressão que eu gosto, para a concretização desse postulado, e que aí, a partir disso a gente possa eventualmente constatar que talvez o acesso à justiça não seja incompatível, como alguns consideram, com uma exigência de submissão do conflito a alguma plataforma prévia de resolução de disputa. E aqui o tema é amplamente estudado no campo das Online Dispute Resolution. A gente tem algumas sociedades empresárias no Brasil que vêm tentando criar uma desjudicialização a partir dessa via. Eu acho que no instante que a gente reconhece que se chegou a um momento de tragédia na concretização das garantias do processo,
talvez essa seja uma porta a ser seriamente considerada. E além disso, eu também considero que essa premissa, que essa tentativa de tornar o processo mais proporcional em sentido amplo, leva a uma justificativa coerente, por exemplo, a mecanismos de tutela coletiva, de processo coletivo. Porque eu percebo que a garantia não necessariamente deve ser efetivada e concretizada de modo individual. Pelo contrário, que eu preciso dar ao sujeito aquilo que seja suficiente para a proteção do interesse dele. Mas que talvez, a partir de circunstâncias do caso, seja suficiente uma demanda representativa, seja suficiente uma demanda coletiva, seja suficiente o debate ligado ao interesse, ainda que ele não esteja pessoalmente lá. Essa é uma das possíveis pontas nas quais eu considero que esse raciocínio mais objetivo pode contribuir com o processo. Mas, de fato, na minha visão, é o momento da gente problematizar esses pontos e tentar tirar o processo civil de um castelo teórico, como fala o professor Rafael Abreu, para tentar construir uma casa material um pouco mais sólida do que essa que existe hoje aí. É interessante que essa ligação do processo com a economia, que a gente vê muitas vezes as pessoas têm interesse em prolongar um processo. Um interesse, seja porque vai demorar a pagar, ou seja porque vai... E a gente tem um dos maiores litigantes no Poder Judiciário hoje são os órgãos públicos, a União principalmente. Então, às vezes eu fico pensando o quanto também o próprio poder público faz, e aí eu puxo um pouco na linha de INSS, que é onde eu trabalho bastante com o processo, que muitas vezes tem matérias que são decididas judicialmente que o INSS administrativamente segue indeferindo, e a pessoa tem que buscar o judiciário. E acho que tem também uma parcela do próprio poder público nisso, em não relativizar, né, a sua atuação administrativa para contemplar o que a jurisprudência tem entendido. Eu concordo, eu não tenho dúvida. Tem um professor italiano, o professor Chiarloni, um dos mais renomados processualistas contemporâneos, tem uma frase que eu acho genial e que eu acho que acaba servindo muito bem para essa tua constatação. O processo, na opinião dele, quando não funciona muito bem para alguém. Com certeza. Então, quer dizer, o fato da gente ter um processo inefetivo hoje faz com que, talvez, para algumas camadas, para alguns interesses, haja uma estrutura processual super efetiva, no sentido da mora, no sentido do prorrogamento, prorrogação de um eventual cumprimento, com o viés de retardar a efetivação de uma ordem. Para quem tem esse tipo de interesse, acho que não há dúvida que o processo civil brasileiro hoje funciona muito bem. Sim. O problema é que não é o tipo de interesse que a gente deveria tutelar dentro da nossa lógica sistêmica. E eu acredito que também que a gente, conferindo esse viés mais amplo e proporcional, pode entender que há outras portas, que há outras vias que poderiam ser adequadamente pensadas, que instituições importam e que o pensamento dos agentes importa sobremaneira. Eu acho que é um problema que vai ser replicado também no âmbito dos juizados especiais, quer dizer que, querendo ou não, hoje, para a instituição financeira, como eu tenho um sistema de processo coletivo falho, você reiterar ilicitudes pode ser um ótimo negócio. Então, quer dizer, eu, prestador de telefonia celular, eu sei que se eu cobrar indevidamente de 1.000 consumidores, um vai bater na porta do judiciário, e não tem problema. Esse um que bateu, até posso fazer um acordo, até posso ser condenado, mas a gente chancela esse tipo de problema. Até 10 vezes mais do que tu cobrou, que no conjunto dos outros estão... Você vê, é problemático, porque você transforma o judiciário, querendo ou não, de um lado, em uma porta para pretensões que são inúmeras vezes oportunistas, e oportunistas aqui no sentido de fato consolidarem um juízo de oportunidade, já que eu não tenho nada a perder, eu entro. Mas, de outro lado, também,
em um sistema de gestão de conflitos que poderiam ser manejados em outra via, talvez uma via administrativa, mas que entram no cômputo de ativo e de passivo de uma sociedade empresária que opera em larga escala. Você tem hoje ali um serviço de atendimento ao consumidor de algumas empresas específicas. E não é para isso que ele deveria servir. Então a gente tem um problema caracterizado. Acho que é uma falha também na própria regulação do serviço, porque a regulação não consegue impor e aí acaba tendo que o judiciário tentar fazer esse trabalho. Mas aí eu tenho até uma dúvida ligada a esse pressuposto, quer dizer, de a regulação não conseguir impor. Será que, de fato, as agências reguladoras não conseguem impor? Ou será que a gente tem uma cultura tão demandista na nossa esfera jurídica, que a gente tem um apego tão grande, um apreço tão grande à atividade do judiciário, que dentro do nosso próprio raciocínio, dentro da nossa própria conta, a gente já adota como parâmetro que ele vai se miscuir nisso, que ele vai decidir esses pontos. Veja, falando em termos de agência e fazendo um gancho até com aquilo a que eu me referi previamente, ligado à concretização das garantias processuais. Hoje, na nossa atual estrutura jurisdicional, será que feriria o acesso à justiça eu conferir uma maior assertividade à atividade de agências reguladoras, à atividade de instâncias administrativas e conferir maiores barreiras para a revisão desses aspectos pelo judiciário? Eu acredito que não. Mas, ao mesmo tempo, o nosso judiciário não tem essa política de autocontenção como regra. Então, a gente acaba sempre dando a volta ao redor do próprio rabo. Quer dizer, e a gente volta aqui para a questão do agir econômico, da pessoa que entra na justiça entendendo que aquela é a opção mais adequada para ele obter. Ele não tenta o administrativo, não tenta a regulação, ele vai na justiça. E aí entra no começo da conversa, quando tu começou a falar do agir econômico. A própria pessoa que pesa, se eu pedir administrativamente, fazer um requerimento, vai demorar tanto tempo, não sei o quê, eu não tenho, acho que eu não vou ganhar, eu vou na justiça, então que eu acho que é mais garantido. E aí a gente volta, é tudo pensamento econômico, a pessoa que vai sopesar ali as situações. Né? Uma circunstância em que isso que você traz, na minha visão, fica muito claro, foi evidenciado agora recentemente, após o advento do CPC de 2015, com a tentativa de você tipificar agravo de instrumento e também, em alguma medida, um discurso que se tornou mais recorrente de que as pessoas deixariam de recorrer caso houvesse uma eventual vigilância por precedentes vinculantes dentro do nosso sistema. Quer dizer, não se tornou de todo incomum você afirmar que as pessoas não recorreriam ou recorreriam menos caso houvesse uma espécie de coerência, uma espécie de uniformização de entendimento nos tribunais pátrios. E aqui eu lanço mão de uma frase que era dita pelo professor Egas Muniz de Aragão, sem-falecido, professor titular da Universidade Federal do Paraná, onde ele dizia, basicamente, que você pode tirar recurso, você pode pôr recurso, você pode extinguir recurso, enquanto o tribunal estiver lá e o tribunal estiver disposto a rever a decisão, a parte vai fazer com que a disputa chegue lá. Eu posso entrar com mandado de segurança, eu posso entrar com alguma outra via judicial, mas eu vou fazer com que a situação chegue. E o que vai me fazer não recorrer, o que vai me fazer não levar minha situação a uma segunda instância, não é o fato de eu ter um sistema pautado em precedentes. Não é o fato de eu não ter o agravo de instrumento para uma circunstância atípica. O que efetivamente poderia me levar a não recorrer seria o fato desse recurso me trazer algum prejuízo concreto. Seria o fato desse recurso ser caro. Seria o fato de eu, eventualmente, na condição de advogado, poder ser sancionado de alguma maneira por se considerar que aquele recurso vai na contramão de um precedente. Então, percebam, a gente continua, às vezes, com uma visão um pouco ingênua
na minha visão, a respeito da atuação dos atores, da atuação dos agentes do processo. Se as pessoas não veem maior prejuízo em recorrer, nem a parte principal e nem o advogado, esse agente que teoricamente deve agir em nome dela, as pessoas vão continuar recorrendo. É interessante que no modelo do processo de trabalho, por exemplo, existe a figura do depósito recursal. Então, a empresa perde a ação, ela para recorrer tem que depositar ou o valor previsto na condenação aproximado, ou o valor, o limite do TST hoje está em torno de R$ 9.800. Então, já é uma coisa que a empresa, para recorrer, tem que desembolsar e tem que pagar. E isso também afeta a garantia, porque no momento que está depositado, numa eventual perda do recurso, o ganho da parte contrária, já está o valor garantido para ser feito o pagamento, para depois, numa possível execução, cumprimento de decisão, torna mais fácil. No processo civil a gente vê com a ação rescisória. Né? Sim, a ação rescisória. O limitador da ação rescisória que fazia o depósito. Né? No juizado especial mesmo, é engraçado que, enfim, eu não tenho esses dados de maneira consolidada aqui, mas você vislumbra que em uma instância civil comum, na qual o custo do recurso não é demasiado se comparado àquele custo agregado do processo, você tende a apelar. É extremamente incomum você pegar um processo em que, em momento posterior à sentença, a parte que ali sucumbiu não apele. No juizado especial civil, onde aí você entrou pautado no jogo de custo zero, e o recurso, esse sim vai te trazer algum custo, já se torna, em alguma medida, mais prudente que a parte pense bem, se é o caso de apresentar aquele recurso, vislumbre se aquilo pode levar a uma alteração concreta do resultado. Você vê, até ali, até aquele momento, eu estou litigando sem poder perder coisa alguma. Eu posso ganhar ou não ganhar, mas não perder. Quando você coloca na alça de mira do sujeito e fala, não, pô, agora tem custas, agora tem honorários, aí o crivo é outro, aí o raciocínio é outro. Sim, nesse sentido é que veio as disposições sobre novos honorários em caso de recurso. Até agora também se agravou um pouco mais a questão da multa em caso de recursos protelatórios. Nessa questão toda, o que mais se percebe assim, se está doendo no bolso mais do que deveria, né, a pessoa realmente parece já pensar um pouco mais se vale a pena. E aí isso me deixa até com uma sensação de que a gente romantiza demais aquela ideia de legitimação pela motivação da decisão. No sentido mesmo, né? Poxa, o juiz ele fundamentou tudo muito bem, cumpriu o precedente, não vou recorrer? Por que eu não vou recorrer? Eu não vou recorrer, na verdade, porque pode doer no meu bolso, mais do que deveria. Então é essa sensação que eu fico. Tem uma coisa da natureza humana de não se conformar com uma decisão. Ao contrário. Tem isso também. Sempre vai querer recorrer, mas o nosso problema talvez o que ajude a pessoa a se conformar é o bolso. Me parece até que a gente tem um problema também de acesso. Né? Quando a gente começa a ter o acesso facilitado, sim. E realmente essa situação, eu vou entrar na justiça, o que eu vou perder? Só vou perder meu tempo de ir lá, fazer a reclamação. O não já tem. E depois ir para uma audiência. Tá, beleza, de repente esse meu tempo eu posso fazer um acordo de R$3.000. Opa, tá valendo. E se perder mais alguma coisa? Não vou perder nada. Realmente, esse pensamento joga pro lado de econômico, a pessoa vai mover o judiciário para qualquer coisinha. Eu acho que aplicando isso para o que eu falei anteriormente, realmente eu não considero que a gente deva prontamente desconsiderar, como fazem alguns, a eventual exigência de que, em circunstâncias nas quais há um mecanismo prévio
de resolução de disputas que seja efetivo, há alguma instância extrajudicial que possa dar uma resposta adequada, se coloque como requisito ou como condição de procedibilidade a submissão prévia a isso. Porque eu acho que assim, a gente tentou consolidar algo que se mostrou pródigo e que acabou se revelando globalmente falho. O nosso judiciário hoje, infelizmente, é caro e não funciona, e não por culpa dos agentes que estão lá. Por culpa de uma incapacidade estrutural de dar conta da realidade que se colocou na porta dele. Eu acho que, ou bem, para pegar a expressão que o Sérgio utilizou, a gente para de romantizar as coisas e confere maior concretude, maior objetividade a elas, ou a gente vai ficar dando volta ao redor do próprio rabo. A gente não vai mudar o cenário que hoje existe na nossa realidade. Nesse ponto, desculpa te interromper, Alisson, mas essa questão, então, né, de pensar em outros métodos alternativos, métodos adequados de solução de conflitos, né, a impressão que eu tenho também é que justamente pegar o processo, que é um instrumento tão sofisticado, cheio de garantias, com um rito complexo, cheio de técnicas específicas para dar cumprimento às garantias. Vários anos de história, de desenvolvimento, exatamente, para chegar nesse ponto que estamos hoje. Para chegar no ponto que estamos hoje e tudo mais, para resolver algo que, sim, vai mudar a vida da pessoa, vai trazer um sossego. Por exemplo, é uma questão com o consumerista. A pessoa vai deixar de ter os seus direitos vilipendiados pela empresa e tudo mais, mas será que é necessário um instrumento tão complexo para resolver uma questão consumerista que envolva, por exemplo, apenas um plano de telefonia? Ou será que realmente só passar pela ferramenta, por exemplo, consumidor.gov.br, já não é alguma coisa que vai ser mais efetivo, mais concreto, que vai trazer mais eficiência para tudo isso e maior efetividade também, porque a pessoa vai estar falando direto com a empresa? É por uma plataforma eletrônica? Ela vai estar falando direto com a empresa para resolver isso, em vez de estar passando por todo um rito complexo do processo, de ter que entrar com uma inicial, o juiz verificar se é apta, mandar citar o réu e assim diante. E eu não tenho dúvida alguma, e quando eu falo em um processo amplamente proporcional, um processo panproporcional, é isso que eu me refiro. Eu não tenho dúvida alguma de que hoje a gente precisa pensar, analisando de uma maneira ampla, de uma maneira macro, o nosso poder judiciário, cada litígio a partir de diferentes vetores a ele relacionados, inclusive o impacto que ele pode trazer. Então, quer dizer, não é razoável eu acreditar que o procedimento necessário para um acertamento de um caso individual, de baixa complexidade, de baixo impacto social, e que talvez nem devesse estar tramitando individualmente, talvez devesse estar tramitando coletivamente, deva ser o mesmo grau de atenção, de zelo, de dispêndio, de análise, que tem que ser oferecido a um processo de elevado impacto social. As Civil Procedure Rules, hoje, inglesas, falam isso expressamente. Falam que o processo civil deve lidar com a situação de maneira justa e que lidar com a situação de maneira justa manejá-la de modo proporcional aos diferentes aspectos que a permeiam. O regime de discovery dos Estados Unidos, que sempre se caracterizou por uma amplitude, por um conceito liberal, quer dizer, por algo próximo àquilo que eu falei, que me parece existir hoje aqui em relação ao acesso à justiça, também passou a incutir pouco a pouco, dentro da sua lógica, uma noção mais aderente à proporcionalidade. E eu acredito que, de fato, quando a gente confere um olhar mais cético à situação, quando a gente tenta olhar não só o processo dos livros, mas o processo da realidade, a gente conclui que esse é um caminho que eu não acho que ele é um caminho opcional. Eu digo, para mim, ele é o único caminho que pode trazer alguma forma de alteração. Ou a gente se conforma com o processo que existe, que é um processo que nos livros funciona muito bem, e entende que na prática ele não vai ter concretude, ele não vai ter capacidade
de verdadeira materialização. É porque não é só esse do que ele tem, né? São vários outros. Professor, uma dúvida uma situação que eu boto até devido à minha atividade profissional. A gente sabe que tem algumas iniciativas de alguns juizados, de alguns órgãos jurisdicionais, de pequenas causas ou até ordinários, que para admitir uma causa do direito do consumidor, eles obrigam que tenha sido tentado administrativamente antes, seja através da plataforma eletrônica, do Mercado Pago, reclamação com a Anatel, consumidor.gov e tal. É tipo um requisito de procedibilidade do processo tenha sido tentado isso sob pena de indeferimento inicial. Existem alguns órgãos que fazem isso, certo? Se tem uma medição, ou eu sei que já está sendo objeto de pesquisa isso, uma medição da efetividade da resolução de conflitos entre órgãos que têm esse requisito e órgãos que não requerem nada, faz a reclamação e entra lá. A pergunta que eu boto assim, questionamento: se tem uma ideia da efetividade concreta a respeito disso, já medida, certo? E outro ponto que eu vejo, a questão de tu submeter a uma necessidade numa esfera administrativa, a fim de barrar a questão do judiciário, do acesso, não bate em questões de corporativismo, de advocacia e do próprio judiciário a respeito disso? Não se tem uma resistência nesse aspecto? Bom, vou começar pela segunda indagação, porque é a indagação que me parece, sob o viés especialmente da advocacia, mais lógica. Na minha visão, com certeza absoluta. Sim. Na minha visão, inclusive, esse é um dos pontos que acaba, em larga medida, militando contra a propagação desses métodos. E eu repito, eu não acho que eles são solução para tudo. Eu não acho que eles dão conta, de maneira ampla, de resolver todo o problema do nosso judiciário. E sim, eles também precisam ser aprimorados. Agora, quando a gente vê, por exemplo, que hoje há uma tentativa legislativa de incutir a obrigatoriedade de advogado em qualquer forma de autocomposição de litígio, a gente precisa parar para pensar. Será que é correto o que a gente está fazendo? Ou será que a gente não colocou a defesa do projeto justiça em segundo plano para priorizar a defesa de uma classe, de um interesse corporativo? E aí a gente poderia recorrer a Bourdieu, Antônio Manuel Espanha, a vasta leitura de cariz propedêutico para aferir que, de fato, talvez o advogado, o jurista em si, possa ter interesse em tornar o campo cada vez mais complexo, porque isso vai agregar o próprio poder que ele tem. Então, sim, considero que é um problema e acho que é um problema que tem que ser controlado. Agora, enfrentando a tua primeira indagação, eu acho que a gente precisa necessariamente separar aqui aquilo que é administrativo, aquilo que é pré-contencioso, em que há um certo grau de adequação e uma certa possibilidade adequada de ingresso, ou alguma exigência que é capaz de se mostrar absolutamente deficitário e absolutamente inatingível pelo cidadão. O que eu sustento aqui não é que eu precise fazer com que o cara passe por uma Olimpíada para poder ingressar no judiciário. Agora, o que eu acho é que se ele tem um caminho adequado que deveria ou poderia ser adotado de modo anterior, eu posso questionar, o que esse cara está fazendo no judiciário? E o exemplo que você deu, ligado ao Mercado Pago, ele me parece muito efetivo, porque esse é um tema que vem sendo estudado por um dos responsáveis, inclusive, pelo jurídico do Mercado Livre, que é o Dr. Ricardo Dalmaso, e ele demonstra que hoje há tantas portas pré-contenciosas no Mercado Livre que a desjudicialização ali atingiu um patamar altíssimo. E quando eu falo em desjudicialização, eu não me refiro só
ao fato de o sujeito não ir até o judiciário, porque ele tem o conflito dele previamente resolvido. Eu falo também na resolução do conflito daquele cara que talvez nem fosse para o judiciário, que é de baixa monta, que é de pequena escala, de tal modo que hoje, quando eu crio essas válvulas adequadas, quando eu crio essas portas adequadas, eu acho que no instante que o cidadão ingressa no juízo, é difícil eu cogitar seriamente que não tem algum outro tipo de interesse ali, que não tem alguma outra forma de estímulo ali. Eu acho que a gente precisa ser muito cético em relação a isso, porque eu repito, quando eu dou acesso à justiça, amplo, irrestrito, ilimitado, para alguém que persegue a justiça de maneira um pouco desvirtuada, eu posso estar negando acesso à justiça para alguém que precisa de uma decisão para ontem para poder realizar um procedimento cirúrgico. No exato instante em que o juiz está sentado no gabinete dele, decidindo um processo que não deveria estar no judiciário, ele está deixando de decidir a respeito de um dos muitos processos que está na fila e que teria que ser apreciado de maneira urgente. Perfeito. Interessante como essa situação do mercado livre, esse exemplo, leva também a própria vantagem a médio e longo prazo que a empresa tem. Porque hoje, se tu vai fazer uma compra online e tu vê num site tal, aí tu vai fazer a compra, ali tu não tem garantia, mas tu vê no Mercado Livre, o Mercado Livre tem garantia. Vou pagar pelo Mercado Pago, porque se eu não receber, eu não sei de quem eu estou comprando. Se eu não receber, eu anoto lá que não recebi e eu pego meu dinheiro de volta. Porque a gente sabe, na internet tem de tudo. Tem muita gente fazendo serviço de direito, tem muito picareta também. E aí tu cair num site com picareta e perder o dinheiro. E aí, então, nisso o Mercado Livre acaba ganhando no seu serviço. O seu serviço é melhor do que o dos outros. Capital reputacional. Ele consegue ter um plus de capital reputacional que acaba sendo valioso. E perceba, esse tipo de estruturação, esse tipo de ganho de capital reputacional, pode até ser que em um primeiro momento ele se mostre deficitário financeiramente, mas ele parte de uma visão do consumidor em médio e longo prazo. Ele fala, esse cara está celebrando aqui uma transação por meio do meu marketplace, por meio da minha operação, eu sei que se ele tiver um problema, eu me dispuser a dar uma resposta, e essa resposta for satisfatória, for efetiva, esse é um cara que pode ser que volte aqui. Esse é um cara que pode ser que conte para o amigo, para o irmão, para o primo dele, que teve um problema, que foi adequado, que foi bem resolvido, e que também esses sujeitos voltem aqui. Então você vê, você muda a dinâmica de atuação da própria sociedade empresária. E até por força disso, quando a gente pega corporações dessa monta, se a gente estabelece esse tipo de necessidade, esse tipo de obrigatoriedade de submissão a alguma instância prévia, eu acho que é pouco provável que a própria sociedade não tenha interesse em estruturar algo adequado. Que é o nome dela que está na reta. É a reputação dela que está sendo posta na linha de tiro. Especialmente quando a gente pensa hoje numa sociedade com relações fluidas, com comunicações ágeis, como é a nossa, é difícil que alguém queira jogar a própria reputação na lama. E é interessante que nessas coisas, eu, enquanto consumidor, a gente sabe que o serviço pode ter uma falha. Acontece. Sim. Agora, o problema é quando tem essa falha, tu ter uma solução. A falha, aconteceu, isso acontece, tá? Todo mundo está sujeito a um erro. Um erro porque o produto extraviou, porque alguma coisa errada que aconteceu. Agora, se eles prontamente te resolvem, tranquilo, beleza, tu confia neles para repetir a operação posteriormente. E aí entra essa questão, esse capital todo que ele vai ganhando dos próprios clientes. E como algumas empresas parece que não têm essa visão, e aí a gente ouve tantas reclamações das mesmas empresas sempre. Você vê tudo isso, todo esse debate, essa discussão que a gente está conseguindo travar, ela só é possível, na minha visão, pelo fato da gente objetivar a análise do Poder Judiciário do ingresso em juízo. Porque aí a gente percebe que o acesso à justiça é uma conquista interessante, que o direito de ação é uma conquista, é um histórico, mas que eles não sempre vão se operacionalizar da mesma maneira,
que eles não sempre vão exigir o mesmo grau de concretude e que eles podem sim ser muito bem respeitados se eu tiver algum mecanismo pré-judiciário como esse. Que talvez isso não seja algo que economicamente vá na contramão da concretização da garantia, mas sim um elemento que sirva para maximizar concretamente a aplicabilidade dela. Sem querer entregar a idade. Certo? Mas, por exemplo, eu que fiz a graduação, durante o trâmite de a vacatio legis da Lei 9099, onde se tinha finalmente uma da... Já estava formado. Não estava, não. Leva 95. 95, ainda não. Onde estava... onde a gente tinha uma dicotomia muito grande, se eu me lembro do tempo da graduação. No lado civil, a concretização do direito de ação e da extensão do judiciário à população, a possibilidade de tu poder entrar em juízo até causa até 20 salários mínimos sem advogado. E do outro lado, na parte crime, a questão que se tinha na época é que o sistema ia acabar, porque ia acabar com as garantias, ia acabar com tudo, assim, vários seminários eu vi dizendo que o fim do mundo estava próximo, principalmente na parte criminal. Mesmo com a transação penal? Mas, cara, transação penal, eu sou de um tempo que a ação penal era pública incondicionada e irrenunciável, pra tudo. Mas aquilo ali acabou com todos os paradigmas que tinha, na parte criminal, mas também, por outro lado, trouxe à tona uma cifra negra de mais de 95% dos delitos que estavam parados às delegacias de polícia e que não se tinha nem noção. Mas isso aí é um outro episódio, uma outra conversa. Então, assim, eu, no caso que tive a graduação, na tentativa de estender o direito de ação para o máximo de pessoas possíveis, hoje nós vemos a consequência disso daí, de essa extensão exagerada do direito de ação acabar resultando em vamos dizer, num judiciário ou numa medida judicial, a busca pelo judiciário completamente ineficaz na maioria das casos. Não poderia se considerar que é uma espécie de movimento pendular disso aí? No primeiro momento, o judiciário era algo não acessível à grande maioria da população e de repente se diz, não, agora nós vamos deixar ele acessível. E aí de repente a gente bate um ponto lá do outro lado que está tão acessível que começa a dar problema. A gente tem que começar a pensar em reduzir esse acesso. Para mim a forma, e eu acho que quando a gente fala em reduzir acesso pode soar um pouco chocante, isso pode soar um pouco inconstitucional. Eu acho que talvez o ponto a se pensar aqui não seja nem em reduzir ação, em reduzir acesso, mas em notar que módulos diversos, que formas diversas de concretização podem ser o suficiente para que essa garantia seja observada em certas circunstâncias. Quer dizer, se você hoje vai num posto de saúde, porque você está com um corte no braço, se esse corte for pequeno, você não vai ter o direito de sair de lá com o teu braço engessado. Você pode virar e falar, não, mas eu quero engessar, eu gosto de engessar, eu quero que os meus amigos assinem meu gesso, eu quero fazer símbolo do meu time de futebol. Não, você vai sair com um band-aid compatível com o teu corte. E o nosso judiciário hoje dá o gesso para quem quiser o gesso. Tá com um corte, sai com uma cadeira de rodas, gesso. É quase isso. E é quase isso que o judiciário acaba muitas vezes também oferecendo. O professor Sérgio Arenhati expõe isso com muita clareza, para demonstrar também, no viés dele, por que esse argumento pan-proporcional tem que se concretizar. E eu acho que tem muito de economia, eu acho que tem muito desse diálogo e ainda tem muito para render nessa tentativa de intersecção. Uhum. Bom, professor, e então para finalizar essa conversa, a pergunta tradicional que eu faço em todo episódio, para aqueles que estão interessados então em pesquisar o assunto, a questão da análise econômica, a questão do processo, o que o senhor recomenda de obra, de livro, de filme, de Netflix? Nós não falamos Netflix? Netflix, também.
O Amazon Prime, agora É, concorrente. Amazon Prime também. Tem série de HBO no Amazon Que Prime. poderia ser indicado para... De Netflix e Amazon Prime não foi indicado porque não estão me patrocinando. Não. Se quiserem me patrocinar, eu posso mudar. É que a gente está tentando Exatamente, por isso que a gente fala os nomes. Eu acho que especificamente sobre análise econômica do processo civil da litigância, eu recomendo toda a bibliografia do professor Rafael Cirângelo Abreu, ele que é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Existe um livro recente do professor Eric Navarro, denominado Análise Econômica do Processo, também é dedicado a esse tema. Na bibliografia estrangeira, um professor português, Miguel Patrício, que tem um livro muito didático, de nome Análise Econômica da Litigância. E em inglês, sempre recomendo um livro chamado Economics of Civil Procedure, de um autor que se chama Robert Bohm, também professor. Aí eu acabei mencionando na minha exposição algumas outras referências, eu só marco aqui que também para entender alguns dos aspectos que eu falei, com maior aprofundamento, eu indico o livro A Tutela Coletiva dos Direitos Individuais, do professor Sérgio Cruz Arenhati, especialmente para tentar enfocar essa questão da proporcionalidade. Tem um artigo meu, em coautoria com ele, disponível na internet, que se chama Complexity, Proportionality and the Pen Procedural Approach, que a gente também fala desse viés. E aí, em relação a esses meios online de resolução de disputas e ao caso do Mercado Livre, eu me referi ao professor Ricardo Dalmaso, e ele tem um artigo denominado A Resolução de Disputas Online, ODR, do comércio eletrônico e seus meios de pagamento ao seu efeito transformador sobre o conceito e a prática do acesso à justiça. É um artigo que foi publicado também em vários meios e que eu acho que pode enriquecer o debate, merece ser lido. Não, perfeito. Ótimo. Muito Bom, professor Osna. Assim, estava excelente nossa conversa. Mais uma vez, a gente fala aqui que poderia ficar falando mais uma hora, 2 horas, mas aí a ideia do podcast é ser um pouco mais curto, até para a pessoa ouvir ali naqueles momentos. Se a Amazon patrocinar, eu posso ficar mais 1 hora falando aí da dica de série, da dica de filme. Bezos, dá uma olhadinha aqui para nós, dá uma ouvidinha aqui. Então tá, muito obrigado, professor. Valeu, Sérgio. Valeu demais, muito bacana hoje. E não esquecendo que logo mais estaremos lançando a nossa plataforma eletrônica de resolução de litígios do DLI Podcast, em que o Sandro, Adson e eu seremos os árbitros. E sem direito a recurso. Sem recurso. Valeu, Alisson. Até mais. Até mais, então. Até mais.